Bom, vamos ver neste momento uma pequena introdução a equações diferenciais ordinárias. Essencialmente, uma equação diferencial é uma expressão que tem derivadas igual a zero, não? Então, por exemplo, esta expressão que aparece aqui está perguntando, me diga uma função tal que quando eu derivo ela seja igual a ela mesma multiplicada por menos x, não? Então, é uma pergunta. Por exemplo, você pode ter esta função que pode ter várias variáveis. A segunda derivada parcial de uma função menos 4 vezes a segunda derivada parcial com relação a x dá zero. Então, a pergunta é, será que existe uma função nesse estilo? A importância das equações diferenciais não é que são modelos naturais de problemas científicos. Então, naturalmente, quando você modela coisas, vão sair equações diferenciais. Não que a gente queira solucionar equações com derivadas por uma questão de amor à pátria, senão você tem um problema, você planteia as condições do seu problema e essas condições levam a uma equação ou a várias equações diferenciais e o problema é resolver, encontrar essa incógnita de uma vez eu encontro isto, como eu encontro a função, não? Uma vez você tem uma equação diferencial, tipo essa pergunta, a pergunta seria, me diga uma função tal que quando eu derivo dá a mesma. Essa pergunta tem várias respostas, porque, por exemplo, e a x é uma resposta, mas também 2 e a x é uma resposta, ou 5 e a x é uma resposta, ou menos 5 e a x é uma resposta. Então, em geral, tem infinitas respostas, uma equação diferencial pode ter infinitas respostas. Neste caso, por exemplo, uma coisa deste estilo. Então, a medida que o C vai variando, eu vou tendo várias respostas e várias funções distintas. Se você escolhe uma condição inicial, então eu gostaria que de todas essas curvas, eu quero que quando x vale a 3, y vale a menos 4, por exemplo, de todas essas curvas que tínhamos que satisfaziam esta condição, exactamente uma de todas essas pasa por esa curva. Vamos a dar aquí zoom y observa que solamente para un valor pasa por esa curva. Entonces, dado una condición, dado una ecuación de este estilo y una condición que pase por exactamente un punto, eso se llama un problema de valor inicial, y línea igual a una expresión y y en un punto da algún valor. Este valor a priori puede ser arbitrario, o y o x, desde que o x esté ya no dominio. Y tenemos un teorema que garante que bajo ciertas condiciones, si la función es continua y tiene derivadas continuas y tiene unas condiciones técnicas, siempre va a existir una solución a este problema de valor inicial. O Python ayuda a resolver este tipo de problemas, resolve algún tipo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podríamos, existe un pacote llamado SymPy, vamos a importar, entonces from SymPy, import, o pacote se llama SymPy y voy a importar, por ejemplo, symbols. A primeira coisa que vou fazer é importar x como um símbolo e vou dizer que se chama x e vou importar f como uma função e vou chamar de f assim, não? Nesse caso, já posso fazer coisas deste estilo, x mais 2x quadrado, e SymPy reconhece isso como uma expressão. ¿Sí? Antes, si por ejemplo, observa que, por ejemplo, y no está ainda
não é um símbolo. Se eu faço o mesmo com y, ele vai dizer que y não está definido, ele não entende o que quer dizer isso. Se eu coloco um símbolo, não vai ter problema. E similarmente, eu vou usar f de x. Se faço isto assim, eu posso derivar isso usando diff x. Isso quer dizer derivada. Se coloco aqui diff x, quer dizer segunda derivada. Se coloco diff x, quer dizer terceira derivada, não? E assim por diante. Então vou tirar isso daqui. Vou escrever aqui. Vamos resolver. A equação f' de x mais 3 vezes x, f de x, igual a seno de x. Observa que estou escrevendo en Markdown, no en Code, en Markdown. Aqui somente para que fique aqui escrito. Vamos resolver esta equação daqui. Como fazemos para resolver essa equação? Vamos usar o pacote SymPy, como eu falei. Vamos usar a função dsolve, que quer dizer differential solve. E vamos usar uma função que se chama eq, que quer dizer equation. Então a primeira coisa que vou é definir uma equação. Então vai ser a eq. E vou dizer, eu preciso f de x derivado. Então diff com relação a x mais 3 vezes f de x. Isso é no lado direito e no lado esquerdo é seno de x. Como vou usar seno, preciso aqui colocar seno. E agora eu vou aqui imprimir a equação. Observa como fica a equação, é bonitinho. 3f de x é exatamente isso que eu quero colocar aqui. Ele trocou a ordem a derivada, colocou no lado direito. E uma vez eu tenho a equação, a única coisa que eu preciso fazer é colocar dsolve, ou seja, differential solve. Eu quero resolver minha equação e o que eu quero encontrar é f de x. E uma vez eu coloco a rodar, esta é a solução. Sim? Então, SymPy funciona para resolver algum tipo de equações diferenciais. Ele pode gerar as soluções exatas aqui. Se eu coloco aqui outra coisa, por exemplo, aqui poderia colocar, em lugar de seno, poderia colocar eax exponencial. Então vou usar aqui essa função exponencial aqui. Tenho que rodar para que ele reconheça. E agora eu faço o mesmo aqui. E ele dá como resultado isso, não? Então ele consegue resolver umas equações diferenciais, porém, se eu em lugar de colocar, digamos que em lugar de colocar 5, eu coloco x ao quadrado, observa o que acontece. Ele vai tentar resolver, ele vai demorar um pouquinho. E o grande problema das equações diferenciais é que vai dar uma coisa deste estilo. E isto basicamente não nos diz nada, porque nossa pergunta era como calcular este f, e nos dá uma resposta assim meio implícita, ou seja, realmente não gerou nenhum tipo de vantagem em resolver esta equação com SymPy. Então, qual é o problema? O problema é que muitas dessas equações, observa, esta era a equação que eu queria resolver, vou colocar aqui, x quadrado, mas com uma pequena modificação você não vai conseguir resolver analiticamente muitas das equações diferenciais. Então vamos ver no próximo vídeo como resolver este tipo de equações numericamente.